que também é ouvinte de carteirinha. Só não sei se ela já acordou, porque minha rainha trabalha bastante e ela precisa descansar, né? Minha rainha trabalha muito, então quero mandar um beijo para ela, para os nossos filhos Isabela, Rafaela e Marcos Davi, que estão certamente ligados nesta programação. Carlyle, que já deu o ar da graça aqui, falou que está ligado. Carlyle, um abraço, é um jovem, viu? Membro da Segunda Igreja, ele é filiado à Segunda Igreja Batista de Vitória da Conquista, com a sede aqui no centro da cidade, próximo ao terminal de transbordo, né, da Lauro de Freitas, liderada pelo pastor Gilvan. Inclusive, Carlyle não perde a escola dominical. Não perde. Então, vai um abraço, Carlyle, família Veiga, Eli Braga e todos aqueles que me acompanham. Hoje a lição é lição número 5, a verdade que liberta. Olha, o comentarista ele traz aqui João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Texto clássico, né? E conhecereis a verdade vos libertará. E aí, na verdade prática, o comentarista diz, o verbo divino, que é Jesus, né? Representa a verdade. Não representa, preste atenção. Jesus não simboliza, como ele vai dizer ao longo da lição. Jesus não simboliza. Ele mesmo se intitulou. Ele mesmo se referiu a ele como sendo a verdade. Olha o que ele afirmou. Evangelho de João, capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então preste atenção. Jesus ele não simboliza apenas, não representa apenas, não, ele é a verdade. A verdade é Jesus. Entendeu? Aliás, nós podemos até dividir aqui, entendeu? Porque existe a verdade que você encontra na literatura, o que é verdade, o que é mentira. A verdade como testemunho, ou seja, um depoimento. Tem uma versão que é verdade, um depoimento que é verdade, uma narrativa que é verdade, e tem uma outra que é a mentira, né? Uma outra que certamente é mentira, que no tribunal isso é grave. Então, preste atenção, você tem verdade como forma de depoimento, de narrativa, de se contar um fato, e temos também uma mentira que pode ser também veiculada, que agora inclusive eles estão chamando de fake, não é? Que é um nome chique para mentira. Fake news. Entendeu? Então, existe uma narrativa que é verdade e tem uma outra narrativa que se contrapõe, esta sendo a mentira. Existe uma interpretação num texto, essa é a verdade literária. Por exemplo, você pega uma literatura, alguém vem e interpreta de forma correta, esta é a verdade, mas tem outra interpretação equivocada. E isto tem acontecido muito com as escrituras, sabe? Exegese, que é introduzir aquilo que a pessoa quer no texto, diferente de exegese, que é sacar a essência do pensamento do autor contida no texto. Então, essa exegese, na verdade, é mentira, é uma interpretação errada, equivocada do texto, desprovida da verdade. E aí é importante você saber separar aquilo que é aparência do que é essência, viu? Tem coisa que aparentemente é verdade. Aparentemente é verdade, mas no fundo é mentira. Então,
Aparência e essência. A essência corresponde à realidade. E a aparência é uma pseudo-realidade. Então podemos dizer que se estamos falando de interpretação de texto, existe verdade, existe mentira. Se estamos falando de uma narrativa, de um depoimento, existe verdade, existe mentira também. Mas se estamos falando da verdade como pessoa, ou seja, a verdade personificada, ela tem nome. E o nome dela é Jesus. Por quê? Porque ele mesmo afirmou sobre ele ser a verdade. Então, ele não apenas é o caminho, não é um dos caminhos, viu? Isso aqui é importante. Jesus Cristo não é um dos caminhos. Ele é o caminho, olha, a verdade, olha o artigo definido, entendeu? Uma vez alguém me disse, Jesus Cristo é vida. Eu falei, não. Jesus Cristo não é vida. Porque sangue é vida, água é vida. Ele é olha o artigo definido, ele é a vida. Então, ele é a verdade e é a vida. Mas quem foi que falou isso? Ele mesmo. Então, nós não podemos chegar aqui e dizer que Jesus simboliza. O Jesus representa. Aí é alterar o que ele mesmo falou sobre ele. Veja que nós não estamos falando que um apóstolo falou, que um profeta falou, não. Estamos falando das palavras dele, sobre ele mesmo. E somente ele tinha moral para falar isso, viu? Tinha know-how, tinha moral. Por que é que Deus, ele não aceita a sociedade? Deus requer daqueles que o adoram exclusividade. Porque só Deus tem moral para isso. Somente Deus tem moral para isso. Veja que Deus, observe, ele já tem tudo, sabe, sob controle. Deus tem tudo, já previamente determinado. Não adianta o ser humano tentar mudar a mente de Deus. Não adianta. Ou seja, o ser humano precisa se adequar a Deus e não Deus ao ser humano. A primeira façanha que Deus, somente ele consegue, é que ele manda, ele não é mandado. Ele governa, ele não é governado. Ele não se reporta a ninguém. Então a primeira façanha dele é essa. Segunda façanha que eu percebo da parte de Deus é que, e somente ele consegue isso, ser adorado sem ser visto. Porque todos os outros que se dizem Deus, pseudos deuses, precisam de uma representação. Deus não. Ele é adorado sem ser visto. Você não tem uma representação. Você lembra daquela cadeira vazia lá? O lugar vazio. Aquele lugar vazio lá, no Areópago. Pois é, Paulo teve uma sacada incrível. É esse aí, Esse altar aí é do Deus desconhecido, que vocês não conhecem. O altar estava vazio, porque não tinha uma representação, não tinha uma imagem, não tinha nada. Não tinha nada. Entendeu? Os deuses da Grécia, você tinha. Em Roma também você tinha. No Brasil você tem. Entendeu? Que, aliás, o Brasil só perde para Roma. Então, no Brasil você tem. Mas o Deus verdadeiro, né? Ele requer exclusividade, porque somente ele consegue essas coisas, viu? Mais ninguém. E somente somente ele tem bel prazer. Sabe o que é bel prazer? Beneplácito, ou seja, é o único que consegue fazer o que quer. Ele faz o que quer, ninguém manda em Deus, certo? Então, eu acho fantástico isso.
Eu acho fantástico, isso me deixa assim numa situação tão confortável, saber que Deus não é mobilizado por ninguém. Imagine o que é o ser humano chegar diante de um pseudo-Deus e dizer, olha, eu quero que você me dê isso, eu quero que você me dê isso e eu vou lhe dar aquilo. Ele decide o que é que o Deus dele vai dar e ele diz o que é que em troca ele vai dar. Aí ele faz uma promessa de que vai dar alguma coisa, que vai dar aquilo, né? Interessante isso. E já eu me lembro de Dr. Walter Cunha dizendo, aí é um Deus sem moral, porque o ser humano é quem decide o que vai querer, como vai querer e o que vai dar em troca. Então presta atenção, eu precisava esclarecer aqui, porque Jesus Cristo não simboliza a verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade que liberta. Entendeu? Por isso que ele mesmo afirmou, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Mas nós vamos falar aqui sobre essa lição de hoje. A verdade prática é essa que nós já falamos para você, né? Que nós já corrigimos aqui. Agora tem o texto bíblico, a leitura bíblica em classe, né? É interessante que Jesus Cristo, no capítulo 7, versículo 16, ele diz, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Agora eu não entendo porque que tem gente falando na primeira pessoa. Ó, Zilmar Cazé está conosco, viu? Bom dia, pastor Davi Amâncio, Deus abençoe o senhor, sua família, seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Você também, irmã Zilmar. Um prazer estar com você. Vem, meu povo, cadê meu povo? Bora, pode aparecer aí, pode perguntar, pode complementar o assunto, pode questionar, viu? Pode ficar à vontade. Meu povo tá chegando aí. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, tem gente falando na primeira pessoa. Traz uns negócios aí e fala assim, olha, isso aqui foi eu, né? Essa doutrina eu trouxe para vocês, eu trago uma palavra, né? Como se fosse dele. Não, Jesus Cristo está falando aqui que a doutrina, ou seja, o ensino que ele traz, não é dele. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ele apontando para o Pai. Tem gente que não dá glória a Deus. Tem gente que não bota na conta de Deus. Outro dia eu fui pregar num lugar, e aí, pastor, como é que tá? Eu falei, rapaz, se der certo foi Deus, se der errado foi eu. A pessoa, não, pastor, vai dar certo. Eu falei, não, eu já estou lhe avisando. Se der certo foi Deus, mas se der errado foi eu. Quer dizer, se der errado, bota na minha conta. Agora, se der certo, pode botar na conta de Deus que foi ele. Eu não tenho condições de fazer nada, eu não produzo verdade, eu não produzo fogo, eu não produzo avivamento, eu não produzo nada disso. Isso é coisa para Deus, né? Eu não consigo tocar o coração de ninguém. Eu preciso dessa mesma graça que eu estou apresentando. Eu preciso da mesma graça que eu estou a oferecer. Então, nós precisamos baixar a bola, ó. Vamos baixar, né? Baixar um pouquinho, né? Porque Jesus, até para chegar, olha como é que ele chega, numa manjedoura, gente. Salomão do Reggae diz que Jesus chegou na manjedoura e fingiu que não manjava, né? E que aquilo não era presepado, era presépio. Então, às vezes a gente chega assim por cima. Não, vamos chegar por baixo. Vamos chegar por baixo. A turma que aí parece que, né, tá tão empolgado que fica, parece que tem uma linha direta com Deus, dá um espirro e ouve a voz de Deus. Vamos com calma, vamos com calma. Os paladinos da moralidade, vamos com calma. Vamos com calma, gente, viu? Porque se correr demais cansa. Correr demais cansa. E sem falar que você fica na mira dos fariseus, viu? Você fica na mira aí, qualquer coisa, qualquer deslize, aí o pessoal cai em cima. E vai de pedra,
Então vamos com calma, se apresenta como pecador, faz como Paulo, entendeu? Porque na verdade Jesus Cristo é diferente, o único que ensinou sobre perdão e nunca precisou pedir perdão para ninguém. Nunca. E aí no segundo tópico, o primeiro tópico da lição de hoje, ó, Jesus, a verdade em Jerusalém. Aí, ó, aqui ele já corrigiu. Jesus, a verdade em Jerusalém. Exatamente. Jesus Cristo. A verdade andando por Jerusalém. Pense aí, entrou montado num jumento, não foi num cavalo. Olha, Jesus contrariou a lógica humana. Entendeu? Ele fez diferente de todos. É impressionante. Entendeu? É maravilhoso ver como Jesus Cristo supera todos na história, em simplicidade, em humildade, sabe? No esvaziar-se de si mesmo. Ele supera Martin Luther King, Gandhi, qualquer outro. Aliás, todos estes que conseguiram um pouco de simplicidade, de humildade, certamente se espelharam em Cristo. Viu? Que pegou o caminho inverso. Alguém diz que Deus quis ser homem e hoje o homem quer ser Deus. Então Jesus Cristo ele faz exatamente o contrário. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ao invés de encher-se de si, ele esvazia-se de si mesmo. Então, a verdade andando em Jerusalém, né? Tomando tapa na cara, pensa aí, ó, tomando tapa, sendo esburrado pelo soldado do templo, o guarda do templo. O guarda do templo falou, respeite o sacerdote, e deu no rosto de Jesus. Olha, imagine. Aí minha filha falou assim, pai, eles esqueceram, o guarda do templo esqueceu que ele estava ali diante do sacerdote Jesus. E é verdade. Sacerdote eterno. Aí o camarada, não, vocês querem fazer a média com Anás e Caifás? Ele era guarda do templo, veja só. Era o trabalho que faz hoje um diácono, viu? Vigiando a porta do templo. Lá tinha a guarda do templo, que ficava atento para inibir ou coibir qualquer tipo de irregularidade no templo. E aí Jesus está diante de Anás e Caifás, que perguntam para ele, o que é que você está ensinando para esse povo? Jesus diz, pergunte ao povo, que o povo vai dizer. Aí o guarda do templo dá um murro em Jesus e fala assim, respeite o sacerdote. Foi. Achou que aquilo foi um desrespeito ao sacerdote. Agora imagina, a verdade ali, tomou um murro do guarda do templo. Esse aí. Então, o negócio não é brincadeira não, gente. E a gente, por muito menos, não precisa ser um tapa na cara, um murro. Precisa não. Basta falar uma coisa assim que nos machuque, aí magoei. Aí vem ressentimento, ódio, né? Um trânsito religioso intenso em Vitória da Conquista, crentes migrando de uma igreja para outra por causa de ofensas pessoais. Entendeu? Aí, diante de Herodes, aconteceu o que aconteceu. Herodes manda vendar os olhos de Jesus e manda o soldado dar um murro em Jesus e depois diz, profetiza quem te bateu, tu não é profeta? Aí você pode até dizer para mim, viu? Não, mas Jesus era Jesus. Eu quero lembrar você que ele era 100% homem, viu? Era. Inclusive, teve sede, comeu com os discípulos, dormiu de cansado no barco. Estava tão cansado que dormiu. E não conseguiu nem dormir direito, porque acordaram ele, repentinamente acordaram ele. Você fica estressado quando alguém lhe acorda
de forma repentina interrompe seu sono? Pois é, agora Jesus não ficou não, viu? Que se tivesse ficado, imagine, inferno, a gente não pode nem dormir direito. Ei, perturbação. Já me arrependi de ter vindo no barco com vocês. Não. E olhe que eles fizeram uma intervenção desastrosa. A abordagem deles foi, no mínimo, desastrosa. Não te importa que pereçamos? Ó, a pergunta. Jesus o tempo todo se importando com eles. Não te importa que pereçamos? E sabe quem eram eles? Eu e você, que às vezes fica achando que Jesus não se importa com a gente. É, desse jeito, viu? E Jesus tem uma paciência, gente, uma paciência. Por que é que vocês são assim? Por que é que não tem fé? Né? Por que é que não tem fé? O soldado, o guarda do templo, sabe foi que ele ouviu de Jesus? Por que você me bateu? Ó, não parece às vezes uma criança falando? A inocência de uma criança? Eu fico pensando assim que Jesus ele sai do céu, a sua casa, para vir morar aqui na terra. E às vezes ele ficava assim admirado por ver a maldade humana, né? Por que você me bateu? O que foi que eu fiz? Oh, imagine, gente, a pureza, a simplicidade de Jesus, sabe? Não é ingenuidade, a inocência, não é? Então eu quero chamar a sua atenção que essa verdade andando em Jerusalém foi muito diferente de muitos que nós temos por aqui no Brasil hoje. Muito diferente. Porque enquanto Jesus Cristo encanta pela sua humildade, tem gente que ostenta pela altivez. Bom, aí vejam só, se alguém disser assim, olha, mas Jesus é Jesus, né? Certo? Você não quer pensar que Jesus foi ser humano, como eu e você, exceto porque não pecou? Então lembre-se que Paulo apóstolo, também passou poucas e boas, viu? E depois de passar poucas e boas, inclusive com os coríntios, os irmãos lá de Coríntios, olha o que é que ele afirma: de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos muito mais, eu seja amado muito menos. Então veja que coisa. Foi esse povo lá de Coríntios que falou assim: as cartas são fortes, agora a presença dele é fraca e desprezível. Pensa aí, você saber que uma pessoa falou isso a seu respeito, um povo que você ajudou, ganhou para Jesus, e esse povo mesmo faz uma crítica dessa natureza. Ainda questionou, disse, quem é ele? Ele nem apóstolo é, que ele nem andou com Jesus. Pensa aí. Aí Paulo apresenta o currículo dele, né? Por acaso eu não vi ele, não? Eu vi, quando eu estava indo para Damasco. E recebi 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes açoitado com vara, 3 vezes em naufrágio, em perigo de rio, entre os salteadores, entre os falsos irmãos. Aí ele termina: se eu não sou apóstolo, vocês não são nada, porque vocês são selo do meu apostolado. Ou seja, quem ganhou vocês para Jesus foi eu. Entendeu? Paulo não era brincadeira, falava a verdade mesmo. Paulo falava a verdade mesmo. Agora imagine suportar esse povo. Paulo, que era um líder de uma guarda romana e que tinha poder para mandar matar esse povo, agora fica ouvindo essas conversas desse povo. Pensa aí, se não for Jesus na vida do homem. Ai, ai. Então vamos lá, a verdade transitando em Jerusalém. Aí agora, no segundo tópico, a verdade diante dos escribas e fariseus. Aí ele traz, o comentarista, acertadamente, né,
pastor Elinaldo Renovato, ele traz, sabe quem? A mulher adúltera. Olha o rótulo social, a marca social, a mulher adúltera. Ele traz esse episódio para mostrar que a verdade ali, a verdade, Jesus, a verdade, revelou a verdade que estava ali, naquele julgamento arbitrário. Foi um julgamento arbitrário que estava acontecendo. A mulher seria morta a pedradas, de forma clandestina. Aquele julgamento aconteceu de forma totalmente arbitrária, julgamento movido pelo ódio. E Jesus, com uma frase, olha, uma frase, nem os melhores advogados do mundo conseguem tal façanha. Com uma frase, ele consegue revogar a sentença. O que ele faz? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Observe a pressão sobre ele. Que dizes tu, ó mestre? Jesus não errou, mesmo estando sob pressão dos escribas e fariseus. Aí a multidão queria matar a mulher. Jesus, com uma frase, resolve o problema. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Obrigou todos, homens e mulheres, a fazer uma autoanálise. Obrigou todos. Ou seja, deixa eu te explicar aqui o que é que aconteceu. Eu estou aqui com o Cauã. Independente de Cauã ser cristão ou não, eu não sou melhor do que Cauã em nada. O fato de estar aqui não me torna melhor do que Cauã em nada. Porque nós somos farinha do mesmo saco. Era isso que Jesus estava falando. Todo mundo aqui é farinha do mesmo saco. Era isso que ele estava falando. Então, nós somos todos iguais, embora diferentes. Somos todos iguais. Ou seja, gente é gente em qualquer lugar. Então, eu não sou melhor do que ninguém em absolutamente nada. Quanto antes eu acordar para essa realidade, melhor. Ninguém conseguiu mais investir contra aquela mulher. Ou seja, o que é que nós entendemos a partir daí? A verdade trouxe à tona a mentira que estava ali. A mentira estava ali, oculta no orgulho daquele povo. E Jesus Cristo, como verdade que era, trouxe à tona. Jesus Cristo é a verdade, era, é e sempre foi a verdade que liberta. E aí agora eu trago para você, finalmente, um outro texto. E eu quero lembrar a você que se a gente entender esse episódio aqui, que de fato nós somos farinha do mesmo saco, e que só Jesus era farinha de um saco diferente, mas ninguém, viu? Problema no casamento acaba, problema na igreja acaba, porque eu olho para o outro e digo, mas eu não sou melhor do que fulano, por que eu vou brigar com fulana? Por que eu vou brigar com fulano se eu não sou melhor do que ele? Porque geralmente quando você tem um litígio entre irmãos, é porque um acha que é melhor do que o outro. Eu sei que eu tenho meus defeitos, pastor, mas aí depois do mais estraga tudo. Então presta atenção. Por último, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Exatamente. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cauã, nós temos aí recadinho, nós temos aí alguma participação, porque hoje eu tenho que sair mais cedo, porque eu tenho que ir lá na igreja do pastor Josué
Brito, meu amigo. Congresso de Pais e Filhos. Vamos ver se tem um... Deixa eu colocar ali pro senhor. Pronto, nós já vamos jogar aqui na tela, viu, a sua participação. E eu vou falar seu nome em tempo real e ao vivo. Para nós é uma alegria ter você conosco. E deixe o seu like aí para fortalecer o canal da Melodia. Estamos formando aí uma rede de irmãos em Cristo, de amigos. E você vai fazer parte dessa história, viu? Escola Bíblica na Melodia, um oferecimento especial da Rádio Melodia, voz que fala ao coração. Terminando aqui, você não desliga o seu rádio, tem canção bonita e tem também programa Fonte e Vida, chegando aí com o pastor João, tá bom? Já está indo para a tela aqui a sua participação. Nós vamos ler para você aqui, dizendo que nós estamos em tempo real recebendo aqui a sua participação, que é muito importante e nos ajuda a construir essa escola, tá bom? Eu quero lembrar também que tem Luiz Luthier, juntamente com a irmã Marilange, ligados na programação da Melodia. Pastor Ventura, aqui é debatedor da Melodia, né? Pastor Alberto Ventura, um abraço, meu amigo, um abraço, viu? Espero encontrar você aqui na mesa do debate para dividir a mesa com você aqui, tá bom? Sempre que ele vem, eleva a qualidade do debate. Um abraço, meu querido. E quero lembrar também que ele é pastor da igreja lá no bairro Patagônia. Eu já preguei lá, que povo agradável, viu? Estou voltando lá agora terça-feira à noite, se Deus permitir, viu? Estamos voltando lá, se Deus permitir. Agora fugiu, escapou aqui a memória, foi o nome da igreja. Se o pastor Ventura puder mandar aí para mim, viu? Mas a igreja, o povo, eu nunca esqueci, porque aquele povo me trata muito bem, recebe a palavra de bom grado. Pense num povo abençoado, que presta atenção mesmo na palavra. Mas também pastor Ventura é um homem que preza pelo conhecimento da palavra, né? Pastor Ventura, aí é muito boa a escola bíblica dominical, meu pastor Davi. Um abraço para você, rapaz. Vindo de você, esse comentário aí para nós é muito importante, que nos ajuda a continuar, tá bom? Mais alguém, Cauã? Não, acabou. Pronto. Então nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana, se Deus permitir. Eu termino um pouco mais cedo, porque tem um compromisso agora. Não é usualmente comum, não é? Mas quero mandar um beijo para minha esposa, para os nossos filhos que estão acompanhando a Escola Bíblica na Melodia. Quero mandar um abraço para você que ficou comigo aqui, embora não sinalizou, mas está ligado na programação da Melodia. Nosso abraço para você. Obrigado pelo prazer da sua companhia. Vem aí o programa Fonte e Vida com o pastor João. Ele vem acompanhado do seu moço, né? O nosso irmão Tatu, que é professor da escolinha T19. Quer uma escolinha para seu filho aprender a jogar futebol? É essa escola. Ligue para cá e você terá maiores detalhes. Forte abraço a todos, que Deus abençoe. Cauã, muito obrigado pelo seu trabalho e que Deus continue nos abençoando. E lembre-se, breve Jesus voltará. Um abraço, que Deus abençoe. É a Rádio Gospel que tem o maior número de ouvintes de todo o Brasil. Esta é também a emissora que conquistou a maior fidelidade de ouvintes de todo o país. Esta é a sua Melodia. 8h46. A melodia vem do coração de Deus. É a Rádio Melodia. Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há não. Sei que há